Paz do Senhor, amados, mais uma vez, com a palavra que liberta, trazendo uma palavra de libertação e despertamento, que a gente estamos num tempo de despertamento. Vamos despertar para interceder, para crescer na obra de Cristo, porque Jesus já está às portas e bate. Amém, irmãos? Então eu vou ler aqui para você um versículo breve que se encontra em Apocalipse 12, 3, que diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. Isso aqui já é a parte 4, 12, 4. Amém, irmãos? Para você ver como que é forte, né? Amém, irmãos? Como é forte, né? Essa mensagem que eu vou trazendo aqui. Porque aqui diz que ele levou um terço, né? Daqueles com eles, aquelas estrelas que significam aqueles anjos que foram enganados, né? Porque aqui não fala a palavra Lúcifer, mas fala que a palavra diabo significa Lúcifer, capeta, demônio, Satanás. Tem várias referências, né, irmãos, para essa palavra, mas todas significam ruins, claro, né? Aqui significa também que ele está querendo dizer sobre alguém que obedece outro e que se torna servo daquele que o obedece. Então aquela terça parte que ele levou foi pessoas influenciadas por ele, que ouviu ele, que quis fazer o que ele estava fazendo e obedeceu, né, tudo que ele fez. E foi como fosse aliados, né? Que ali também fala a palavra aliados, que estavam com ele naquela guerra contra o Senhor, né? Rebeldes, né? Invejosos que estavam contra a palavra do Senhor ali. E segue ele nesse movimento, nesse ato maligno de desobediência, irmãos. Por que eu estou lendo isso para vocês? Porque da mesma maneira que diz que Satanás levou um terço dos anjos com ele, ali diante do Senhor, e aqui fala que quando ele foi lançado à terra, ele estava ali na sua cabeça 7 diademas. E o que significa esses 7 diademas? Significa autoridade, domínio e poder. Irmãos, ele era alguém muito importante nos reinos dos céus, que tinha uma coroa com várias pedras, que aquelas pedras significavam poder, autoridade e domínio. Então ele usou essa autoridade, esse poder, esse domínio que foi entregue do Senhor para ele, para poder trazer rebeldia, para trazer inveja sobre o ambiente do Senhor que reinava glória. Amém, irmãos? Então, se ele pôde fazer isso ali naquele local, né, sendo do lado do grande Criador, imagine o que ele não pode estar fazendo aqui na terra, diante de tanta maldade, de pessoas com corações endurecidos, de pessoas que não foram entregues para o Senhor em espírito e em verdade. Quão uma grande bagunça Satanás pode fazer. E aqui faz que ele foi lançado sobre a terra, porque o pecado veio depois sobre a terra. Ele foi lançado sobre a terra antes, né, de Adão e Eva ser criado. Ele ficou ali só à espera, né, de algo que Deus fosse criar. Ele estava ali na brecha, vendo Deus criar, vendo Deus fazer em Gênesis separações de águas, viu Gênesis ele fazendo a criação ali das árvores, dos frutos, viu ali em Gênesis ele fazendo todos os animais embaixo das águas, sobre os ares, os pássaros e os animais, e ali ele viu, algo vai sair dali que eu vou poder manifestar, que eu vou poder agir, porque ele queria trazer destruição. Porque aqui na Bíblia diz, aqui no Apocalipse, que quando ele foi lançado na terra, e ele trouxe ali o pecado, né, ele veio sobre a serpente, trouxe o pecado sobre Adão e Eva, e ali ele pegou o domínio da terra para ele, porque o pecado entrou. Ele tinha autoridade ainda para estar no mundo espiritual. Por isso que ali em Jó ele fala, ali em Jó, quando ele conversa com o Senhor estava fazendo uma reunião entre o mundo espiritual, com seres celestiais.
E ele apareceu, porque ele ainda tinha essa autoridade, né? Então ali ele falou: o que você vem fazer aqui? Estou passeando e rodeando a terra. E eu vi o seu servo Jó. E foi ali naquela reunião que ele falou sobre Jó e atacou Jó. Então Satanás ainda tinha autoridade para poder estar ali no mundo espiritual, nas reuniões espirituais que o Senhor fazia, para poder estar parte do que estava acontecendo. Mas a partir do momento que Jesus veio sobre a terra, trouxe a sua palavra, morreu na cruz por cada um de nós do matadouro, foi humilhado, pisoteado, morto, cuspido e humilhado, ali ele quebrou todas as barreiras de Satanás no mundo espiritual. A partir daquele momento, o Senhor foi até o inferno, arrancou a chave da mão dele e tirou toda a autoridade que ele tinha no mundo espirituais, que ele podia participar das reuniões espirituais, né, irmãos? Porque aqui diz que quando ele caiu e foi lançado na terra, ele levou a chave do poço, do calabouço profundo e escuro, né? Então ele levou a chave com ele, assim que ele foi lançado. Então Jesus tinha que fazer tudo isso, ele tinha que ter esse propósito para ele poder pegar essa chave novamente da mão de Satanás, para trazer, para ele poder estar o poder de Jesus, está o poder da vida e da morte. A chave está em suas mãos. E ali ele não pôde mais ter esse domínio de estar nas reuniões celestiais. Ele ainda habita-se na terra com o seu mal, com os seus demônios, com os seus líderes que ali servem ele, mas ele atua em que parte? Através do pecado, através das brechas, através daquele que não quer estar presente com Cristo em oração e busca, se santificando na palavra. Não basta ser só uma pessoa boazinha que trabalha, paga suas contas e não faz mal para ninguém. Vocês têm que estar cheio da palavra, vivificado, limpo. E isso você pode fazer através da palavra, através de um diálogo com o Senhor, através do perdão, da desculpa. Você tem que todo dia estar diante do Senhor, além de agradecer-se, né? Ali pedindo perdão do Senhor, que às vezes a gente achamos que nós não pecamos em nada, mas diante do Senhor a gente pecou, porque ainda estamos nessa terra e somos falhos pecadores. Então o Senhor anseia por a gente estar ali, como fala, como as pessoas iam, né? Eu esqueci a palavra certa que fala ali, né? Lançar sobre o Senhor todos os seus pecados, falhas, dar nome aos seus pecados ao Senhor e pedindo perdão e não voltar a fazer novamente, né, irmãos? Mas por que eu estou falando isso com irmãos? Porque está dizendo que o amor de muitos ali em Mateus 24, não lembro o versículo, Mateus 24, 12, diz que o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos quer dizer que é uma grande parte, não está falando metade, está falando muitos. Então, irmão, quer dizer que Satanás está fazendo o possível para ele levar com ele, não só um terço que nem ele levou do céu, mas uma parte muito maior para o inferno. E ele está trabalhando grandemente nessa obra. Por isso que diante de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, pessoas estão revoltadas, né? Achando que tudo é normal, que é assim mesmo, que é normal. Porque Satanás, ele pretende levar, e infelizmente ele levará uma grande parte com ele, muito maior. Porque se no céu celestial, com a glória do Pai, diz que ele ficava ao lado ali, quase ao lado do Pai ali naquelas pedras. Ele era um serafim que louvava o nome do Senhor. Ele glorificava o Senhor com tambores e harpas. Então, irmão, você acha que diante do Senhor, aquela glória toda, ele conseguiu ser maligno desta maneira? Imagine aqui na terra, com pessoas com coração duros, com vícios, com idolatrias, que é algo que é abominável diante do Senhor, porque o Senhor não criou idolatrias, foi o homem que criou. O homem que criou. E o Satanás usou os homens para poder fazer esse tipo de idolatria,
Porque através daquela obra ali no Egito, ali quando o povo saiu do Egito, no meio do deserto, que eles fizeram aquele bezerro de ouro, Satanás com certeza viu a ira do Senhor. Aí ele falou, não, então ele fica irado, né? Quando fazem outras coisas para idolatrar e não a ele. Porque o Senhor sumiu com o corpo de Moisés, com o corpo de outros irmãos, para que não tenha idolatria sobre o corpo, sobre imagens de nenhum deles. Então Satanás viu que aquilo ali irritou o Senhor e ele quer fazer algo que irrite o Senhor, através do que? De nós, a nossa criatura que foi feita diante das mãos do Senhor. Então ele fez que os homens dessa terra fizessem sempre cada vez mais e mais idolatrias, tanto que você vê que tem tantos santos que você não sabe nem o nome mais, de tantos santos que tem, tantos nomes, né? Cada um para uma atividade. Mas aqui está falando assim, amém, irmãos? Então é isso. Então ele está querendo levar muito mais, e ele vai conseguir levar, infelizmente. Calcula-se que pode ser que ele leve 2 ou até 3 partes das pessoas para onde ele quer levar, porque ele veio para poder levar, ele veio para povoar, para saquear mesmo, e ele vai fazer o possível. Ele trabalha ao redor da terra 24 horas, por isso que fala que o amor de muitos esfriaria, de muitos serão enganados, que nem sobre tudo isso que está acontecendo aí sobre a ilha de Marajó e muitos outros lugares, irmãos. Saíram de Marajó ainda é coisa pequena. Você viu que aquele filme que saiu há pouco tempo aí falando sobre tráfico infantil já foi um alerta para que tudo isso iria acontecer. Aquele filme não queriam nem ser feito, eles não queriam nem ser postados no cinema. Foi uma briga espiritual enorme para aquele filme sair. Então você vê que Deus está falando, Deus está batendo na tecla, Deus está falando, irmãos. E eu sinto muito dizer que quando ele vir, ele vai vir com a ira muito maior do que Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não tinha o privilégio que nós temos hoje. Ela não tinha um Cristo que morreu na cruz por eles ainda. Eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham esta palavra da Bíblia nas nossas mãos como a gente tem a hora que a gente quer. Então a ira do Senhor será muito maior, irmão. E eu entendo essa ira do Senhor, porque às vezes nós como seres humanos nos iramos com tanta hipocrisia, com tanta coisa que a gente vê, com tanta falta de amor. O amor está aí, tanto que na Bíblia diz, né? Aquele que me amar mais do que tudo, né? Que si mesmo, amar o seu irmão como a ti mesmo, amar o próximo. Esse me amou. Então Satanás quer tirar o que? O amor. Esse que é o foco dele. Então fala que ainda uma grande voz gritou do céu, aqui Apocalipse 12:9 fala. A grande voz gritou do céu que ele é um acusador que acusa dia e noite. Então ele acusa a nossa vida dia e noite para que a gente sejamos acusados, para que a gente seja entristecido, para não fazer mais a obra do Senhor, né? Não fazer mais a obra do Senhor, que Cristo morreu e pegou a chave, irmão. E a partir do momento que ele pegou essa chave, a gente tem que estar com ele, porque ele que vai abrir as portas para a nossa vida. A porta é estreita, mas ela ainda está aberta, né? Por isso que a gente coloca essa porta como a arca, que ainda está ali aberta, esperando por nós, irmão. Mas assim, eu sinto que o ambiente espiritual está um ambiente muito pesado. Algo muito pesado, muito forte está para acontecer, né, irmãos? Não estou falando aqui como profeta, porque eu não sou, mas a gente como cristão percebe algo espiritual muito pesado, né? Algo muito sofrido. E eu clamo e eu choro, às vezes falando com o Senhor: Pai, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que Tu queres que eu te faça, meu Pai? E assim, irmão, tem que ser eu e você. Não deixe que esse amor se esfrie, porque senão o diabo vai levar você. Ele vai levar, como ele levou uma terça parte do anjo, ele vai levar muita parte para o inferno. E é isso que ele está fazendo. Ele está trabalhando 24 horas para levar a parte maior que ele pode com ele. Porque ele sabe que depois disso ele vai ser aprisionado. E ele quer ser aprisionado por muitos.
Aí você que decide se você quer ser aprisionado eternamente num céu celestial com ruas de cristais, ou se você quer ser aprisionado com Satanás, um anjo, um serafim que foi astuto, malicioso, desobediente, que quis ser maior do que o Senhor, maior do que seu próprio Criador. Por isso que falam, irmão, que não pode um filho querer desonrar um pai ou uma mãe, porque ele quis desonrar o seu próprio Criador, aquele que o criou. Ele quis desonrar, ele quis ser maior. Então pense um filho seu querer ser maior do que você, querer ser uma autoridade maior do que você dentro da tua casa, dentro do teu lar. Isso não pode ser acontecido, né? Isso não pode acontecer. Por isso que tem muitos rebeldes, né? Que querem, né, fazer o que quer, porque eles querem ser mais autoridades dentro do seu lar, e isso não pode ser acontecido, e acaba tendo a rebeldia dentro de casa. Por isso que eu oro, irmão, intercedo pelas famílias, eu clamo pelas famílias, amor dentro da família, dentro das casas, união entre pai e filhos, né, entre primos, irmãos, sobrinhos, vós, netos, porque Satanás quer destruir as famílias, eles querem destruir a família, tanto que aí eles estão mostrando normal, homem com homem normal, mulher com mulher normal, daqui a pouco vai ser mulher e homem com bicho também vai ser normal, drogas, todas as drogas lícitas normais. Eles querem colocar isso nas redes sociais, nas televisões, para que nós, nossos filhos e as próximas gerações achem que isso são coisas normais, que elas não estão pecando. Que nem agora mesmo eu vi um vídeo, o J.A. falando que ele tira da Bíblia partes poéticas, partes de Salomão, partes poéticas de Salmo, e o resto ele descarta. Então, se fosse para a gente pegar só o que é bom, o resto descartar, então a gente vamos rasgar a Bíblia toda. Vai ficar 2, 3 livros na Bíblia, o resto vai ser jogado fora. Então as pessoas, elas não querem encarar mais a verdade. Elas querem só o que é bom para elas, o que flui o ego delas. O resto elas querem jogar, elas não querem ser mais confrontadas. Sendo que é o confronto que traz libertação, transformação e amadurecimento. Entendeu? A Bíblia, ela confronta com nós todos os dias. Porque a nossa carne quer fazer algo e o nosso espírito diz que não, através da palavra do Senhor. Então isso é um alerta, irmãos, um alerta. E Satanás está ao derredor e ele vai tragar aquele que ele mais poder tragar. Mas nós, como cristãos e servos do Senhor, vamos saquear o inferno e povoar o céu. Em nome de Jesus. Amém?